Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. O OVG em Foco está no ar. Programa esse que faz parte do projeto OVG Insights. @OVG Insights. A sua voz da estratégia empresarial. Eu sou Francisco Freitas, CEO da OVG Bank Fianças. E hoje estou aqui trazendo um tema muito importante para você, empresário, empreendedor, profissional liberal, a qual agradeço pela sua audiência. Muito obrigado. Nós vamos falar sobre equipes consultivas de alta performance e da eficiência operacional, algo fundamental para mantermos a competitividade nesse mercado também cada vez mais globalizado e de grande concorrência. E para isso, então, eu tenho a honra, a satisfação de receber aqui no OVG em Foco a senhora Flávia Giampaulo, que é diretora do Grupo OVG. Seja muito bem-vinda, Flávia. Obrigada, Francisco. Agradeço a oportunidade de estar participando dessa bancada e do lado de grandes profissionais. Sou muito grata pela oportunidade. Muito obrigado, Flávia, pela sua presença e participação. E aqui, ao meu lado, eu tenho também a doutora Letícia Leal, advogada e parceira comercial do Grupo OVG. Seja muito bem-vinda, doutora Letícia. Muito obrigada, Francisco. Agradeço também a oportunidade de estar aqui. Uma honra estar nessa mesa com esses profissionais tão qualificados. Nós agradecemos. Muito obrigado pela presença e participação. E ali na ponta, né, temos ali o doutor Guilherme Pivato, também advogado e parceiro comercial do Grupo OVG. Seja muito bem-vindo, doutor Guilherme. Então, começando bem, um grande parceiro, né? Obrigado aqui da presença de todos e pelo convite, viu, Francisco? Muito obrigado. Pessoal, aquilo que eu falo, a característica dos grandes profissionais é a humildade. Vocês não têm noção a capacidade técnica, profissionalismo dessas pessoas, desses profissionais que estão aqui na bancada. Sinto-me lisonjeado em poder receber esse time hoje. Eu tenho certeza que será uma aula para todos nós. E para começarmos, então, eu peço licença aqui, né, para a Flávia, a doutora Letícia. Vou começar com o doutor Guilherme. Doutor Guilherme, o nosso tema, né? Então, equipes consultivas de alta performance. Eu sei que o Grupo OVG é um grupo que tem um grande diferencial no mercado, nas soluções, nos serviços ofertados. E isso não é de graça. Isso não ocorre por acaso. Isso exige uma atualização constante, não é? Uma equipe altamente antenada, né, com as novas regras, vamos dizer assim, acho que é melhor dizendo, com as novas regras. Então, eu gostaria, e também sei que o doutor Guilherme também está se especializando, né? Consagrando na USP. Consagrando na USP, exatamente. Então, nada melhor começarmos com o doutor Guilherme para falarmos sobre esse assunto, então. Como que a OVG, você como parceiro comercial da OVG, define o perfil ideal para as suas equipes? Bom, para mim, ter um time coeso, Francisco, um parceiro que tem um time coeso e o seu está coeso com os seus objetivos ali, seja eles qual for, dentro do ramo tributário que eu posso falar melhor, é fundamental. Por quê? Você precisa atender rápido, você precisa ter o diagnóstico rápido, porque é o mercado, querendo ou não, apesar da nossa atividade ela ser intelectual, é um mercado de dinâmica. Então não dá para atender um cliente 3 meses depois, né? Então a coleta de documentação tem que estar alinhada com o time que vai recebê-los, certo? E o diagnóstico dos problemas tem que estar coeso com quem tem a capacidade técnica para fazer esse diagnóstico. Consequentemente, a gente consegue fazer com que todas essas nuances andem juntos e assim, com essa coesão, você consegue entregar um trabalho. Então, de suma importância é ter um time coeso de ambas as partes. Não. Agora, pegando um gancho na sua fala, vamos imaginar, então, que... Por que eu fiz questão de trazer esse assunto? Porque o empresário, o empreendedor, o profissional liberal, muitas vezes, ele
ele tem uma situação, uma dificuldade na sua empresa, não é isso? E aí, quando ele procura uma empresa capacitada para prestar esse serviço, muitas vezes, uma dessas características que dificulta o trabalho, se eu estiver errado, vocês me corrigem, de repente ele não ter aquela capacidade de ouvir, não é isso? Então é muito comum nós ouvirmos, né? Eu estou aqui já há muitos anos no meu negócio, agora você quer me ensinar, não é assim? Nunca deu nada. Nunca deu nada, não deu problema. Ou seja, só que esse empresário, ele está full time o tempo todo envolvido com as suas questões operacionais, ele não tem tempo para ficar. E outra, não é nem o core business dele, não é nem o objetivo dele, não é isso? E, então, quando eu tive a oportunidade de realizar com vocês um podcast, tempos atrás, vocês lembram quando nós realizamos nosso podcast? O bate-papo. Um bate-papo que nós falamos sobre a integração, né? A Flávia trouxe, eu me lembro, faz um tempo, mas eu me lembro, né? A Flávia trouxe até um case muito interessante de uma empresa que estava quebrada e depois ela se reerguiu. Agora, então, por que eu fiz questão de trazermos esse assunto? Porque é fundamental, então, para você que está nos acompanhando, até agradeço, muito obrigado pela sua presença e participação, entender o quanto esses profissionais são capacitados, o quanto eles estudam, o quanto eles se atualizam. Então, pegando um gancho, Flávia, né? Você como diretora da OVG, então, que tipo de capacitação é oferecido aos profissionais? Porque eu sei que a OVG, uma das coisas... Pessoal, anotem isso é importantíssimo. Uma das coisas que a OVG não economiza, presta atenção, não economiza, é no capital intelectual. Entende o que quer dizer? Se você quer comer filé mignon, você não pode querer pagar por alcatra, sem querer desmerecer o alcatra. Não é isso. Mas estão entendendo? Ou seja, a OVG ela não economiza no capital intelectual. Ou seja, ela quer o que? Os melhores profissionais para prestar a você os melhores serviços. Flávia, estou certo nessa afirmação? Correto, Francisco. Eu trabalho diretamente na gestão, né, da parte jurídica, contábil e tributária, né? E é muito importante que todos esses segmentos estejam alinhados para que a gente possa entregar um resultado satisfatório para o cliente. Como você disse, né? O cliente está preocupado com outras áreas, né, não está focando, às vezes a gente traz para ele, pode trazer algo para ele e vai falar, nossa, mas isso é uma mágica? Não, isso é conhecimento, né? Porque nós temos um corpo técnico profissional atuando, que faz a análise desses documentos, elabora os planos, faz essas verificações e sempre está atualizado nas novas legislações, nas mudanças, em todos esses diferenciais, né, que vem acontecido na reforma tributária também. Então, nós temos força técnica e capaz para estar atuando e trazendo para o cliente essa visão de 360 graus que a gente já conversou, né, anteriormente até no nosso podcast, que a equipe técnica vai trazer as informações que a empresa necessita para o crescimento dela. E pegando um gancho na sua fala, Flávia, até me dirigindo agora à doutora Letícia, né? Porque para tudo isso ser operacionalizado, nós precisamos também de recursos tecnológicos. Então, por exemplo, vocês na área jurídica, né? Importante, né? Frisarmos, sempre importante, né? Que a OVG não trata-se de um escritório de advocacia. Somos clientes também aqui da OVG. Exatamente. Então, por exemplo, isso é importante, né? Então, a OVG não trata-se no escritório de advocacia. Então, nós temos aqui o doutor Guilherme e o doutor Letícia, que são parceiros comerciais da OVG, né? E a OVG, então, ela tem a OVG Consultoria, toda a parte contábil, tributária, fiscal. Nós temos a Flávia Jean Paulo como diretora do grupo. Sim. E nós temos também a OVG Bank Fianças. Então, nós temos a questão da consultoria, né, planejamento tributário, correto? E temos também a OVG Bank Fianças. Trata-se das cartas, que é uma das maiores afiançadoras cíveis do Brasil. Então, eu gostaria de chamar aqui a participação, então, da doutora Letícia,
Pegando um gancho, doutor Letícia, nessa questão, então, da integração da consultoria, né? Como é importante essa atualização, justamente com a área jurídica. Porque eu me lembro bem, olha como minha memória não está tão ruim, hein? Quando nós gravamos o nosso podcast, vocês comentaram a respeito da atualização, como que é, distorcida, muitas vezes o cliente ele acaba distorcendo as informações, era isso? Interpretação? Interpretação, exatamente, interpretação. Exatamente. Como até falado em faculdade, no direito tudo depende, né? Então, às vezes é uma coisa ali que tá na lei e ele gera margem para interpretações. E é aí que o advogado vai atuar nessa margem, né? Então, existem vários tipos de interpretação, por isso que a gente tem que estar sempre atualizado nas jurisprudências, nos casos atuais, porque isso vai ditando o melhor caminho para a gente se posicionar, né? E na questão dessas garantias também, é o que tem nos ajudado bastante na área processual, principalmente em casos que a gente tem que discutir sobre débitos e na área fiscal também, né? Mas o empresarial como um todo, né? No setor empresarial como um todo, quando tem algum débito advindo de contrato, em caso de execuções que a gente precisa discutir o valor ali que está sendo executado, as garantias fidejussórias, elas têm ajudado bastante a gente conseguir ali discutir aquele débito. Perfeito. Então, ou seja, se eu fizer aqui uma simulação, eu procuro o grupo OVG, né? Vamos dizer, duas situações. A primeira, eu tenho uma empresa, um determinado tipo de negócio, estou em dificuldades, então eu procuro, eu já estou há 30, 40 anos no mercado, então vocês imaginam, eu com 30, 40 anos de mercado, tem que chegar, né? Fala assim agora, esse é o primeiro ponto, acho que é a humildade, não é isso? A humildade para saber ouvir. Exato. Não é isso? E aí vocês, com toda a expertise, com toda a atualização, né? Aí vocês apresentam, então, uma proposta para esse cliente. Como que é feito isso? Tem um ecossistema, uma equipe, né? Tem que, doutor Guilherme? Bom, vou passar quando me procuram, que é uma posição diferente que a da Flávia. Perfeito, depois eu passo é um problema, esse. né? Quando o câncer já está mais avançado, que costuma brincar, né? Então, assim, quando vem, ele me passa um problema. Raramente é para performance empresarial, que é um pouco... Imagino eu que procura a Flávia. Performance é quando você não tem, você quer performar melhor. Exatamente. Quando chega para mim, eu vejo vários problemas ali. Desde catálogo de preço, regime tributário errado, o linguajar aqui mais claro, meio cotidiano, borderô de contador às vezes, né? Faz isso, faz aquilo, não dá nada. Então, quando vem nessa situação, eu inicialmente peço uma auditoria. Já ligo até a OVG. Minha situação é essa, cliente é esse e tal. Faz todas as tratativas contratuais, um NDA, enfim. Aquilo que é de praxe para proteção de dados, revelação de dados. E consigo um diagnóstico preciso do que está acontecendo. Aí eu vou e apresento para o advogado, para o empreendedor, no caso, os sócios, né? Às vezes um me procura, às vezes o grupo inteiro me procura. Com isso eu faço o diagnóstico. Aí vai depender da área que está o problema, né? Mas para isso, aí voltando um pouco, na situação de você ter uma equipe, a OVG ela costuma me trazer todos os problemas, até trabalhistas. Né? Então isso, quando me procura, é a primeira situação que se aborda. Tá? É importante nós deixarmos isso claro para a nossa audiência, para ele, assim, para esse empresário, empreendedor, ou profissional, entender a estrutura que está por trás da OVG. Sim, claro. Não é? Isso. Correto, Flávio? Correto. No caso, Francisco, quando os clientes entram em contato com a OVG, nós vamos marcar uma reunião, tentar entender a situação do cliente, o que ele está passando, qual é o tipo de atividade que ele exerce, né? Se ele é uma empresa, é uma indústria, é um comércio, é um prestador de serviço. A gente tentar entender quais são as dores naquele momento. Tem uma equipe que vai receber as documentações iniciais que nós precisamos para fazer as análises. Vamos
analisar com muita cautela todos esses documentos. Temos um sistema operacional excelente que faz a leitura dos arquivos digitais que hoje são muito importantes para que a gente possa fazer a leitura mais rapidamente, ter uma resposta mais rápida para o nosso cliente. Vamos estar conversando com ele, trazendo formas, né, de a gente tentar identificar o problema dele é uma dívida, é uma recuperação, é um pagamento muito oneroso de impostos, folha de pagamento. A gente primeiro vai tentar entender qual que é o problema que esse cliente tem, qual que é o ramo, a atividade que ele tem, para a gente se reunir com a nossa equipe técnica, né, de profissionais contábeis, de direito tributário, para que a gente possa trazer para esse cliente a melhor solução para a gente estar aplicando para corrigir esse problema e ajudar o cliente a crescer. Você que está nos acompanhando deve estar assim se questionando. Nossa, Francisco, mas isso então deve custar uma fortuna, né, uma consultoria deste nível. Aí que você se engana, não é? Aí que você se engana. Então eu convido a você a conhecer a OVG Consultoria. Acesse www.ovgconsultoria.com.br e também nós temos a OVG Bank Fianças, que é o www.ovgfiancas.com.br. A sua segurança é a nossa garantia. Ou seja, todo o trabalho ele tem também a questão do êxito, não é isso? Vocês fazem... Claro, existem as custas operacionais, né? Mas, vamos dizer assim, esse trabalho é realizado também, ou seja, vocês geram... Porque eu entendo assim, vocês geram um fato novo para que o cliente tenha um dinheiro novo. Né? Então, vocês... não é ganhar dinheiro porque os profissionais, as empresas capacitadas, elas geram, né? Elas criam oportunidades para que você possa, então, ganhar uma saúde financeira. E desse montante, aí sim, a OVG tem uma participação, ou seja, no êxito. Está correto isso? É dessa forma? Como parceiro. Como parceiro. É uma situação... Porque você entendeu, doutor Guilherme? Sim. Porque com toda essa capacidade... A nossa audiência deve estar questionando. Nossa, deve custar uma fortuna essa consultoria, né? Ou eu tenho que pagar antecipadamente por esse trabalho, eu não vou nem consultar, porque, nossa, eu não tenho nem capacidade. Não tenho dinheiro para efetuar. E não é esse Perfeito. Quando me procuram, eu já falo para ele, ó. Isso, o que acontece? Às vezes, se a gente está falando de imposto, é o problema. Fizemos uma auditoria lá e conseguimos ver que você está pagando 10, 100 a mais de imposto. Isso não é... Isso aí vai ser acrescentado. Que a gente vai tirar e vai ser acrescentado ao seu faturamento. Então, normalmente, o que é praticável no mercado, principalmente por advogados, é a inserção no fluxo e tira o seu operacional. Então, se deu 100, você entra no fluxo desse êxito, numa pequena porcentagem. E normalmente, né, Flávia, quando a gente requisita o seu serviço, né, você também consegue entrar nesse fluxo, né? Quando é via parceiro ou diretamente com você. Sim, exatamente. A gente vai verificar as dificuldades, tudo que pode ser feito, analisando todas as situações das empresas, e a gente vai fazer essa elaboração desse documento, mostrando para o cliente o que a gente pode ser o que pode ser feito, e dentro da formalidade, né, desse contrato, aí depois que ele vai estar fazendo investimento de acordo com aquilo que foi obtido, né, de crédito, dedução, parcelamento. Ou seja, os benefícios, né, que serão gerados, vamos dizer assim, através dessa consultoria. Lembrando que o trabalho advocatício é um trabalho de meio, né? Então, nós vamos especificar os caminhos que nós podemos tomar ali e o que acarretaria cada caminho, né? Então, a gente realizaria o objeto para um fim. E o que assim, não é que me surpreende, mas que realmente é algo assim, vamos dizer, plausível, né? Usando esse termo, é que vocês são jovens, né? Muito jovens, já com uma larga experiência. Por exemplo, eu sei que a Flávia já está de 12 para 15 anos. Isso mesmo, já 12 anos. 12 anos. Então, vocês imaginem, né, os inúmeros cases.
A doutora Letícia também já tem uma larga poeira de chão, tão jovem também, mas, né, já tem aí uma... Um pouquinho. Mas também já, eu sei que tem uma larga experiência. O doutor Guilherme também já, né? Já comi um pouco de poeira. Já tem uma poeira de chão. Desde o operacional, da análise de documentos, de já recebimento. Já foi de tudo, já. Agora, mas Clara que me chamou foi tributária. E nós podemos ver isso, Francisco, também, não apenas como custo, mas como investimento para a própria empresa. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Investimento. Investimento, porque vocês estão trazendo um dinheiro novo para a empresa, né? Exatamente. Agora, algo também que, vamos dizer assim, que me encanta no Grupo OVG é a cultura organizacional. Porque eu entendo assim, toda empresa de sucesso, ela tem uma cultura muito bem implementada. É verdade. As empresas que não têm sucesso, pode ter certeza, a cultura dela é toda desconexa, enfim. Ou seja, o que eu quero dizer? Que há realmente uma integração entre os profissionais, entre as áreas, não é isso? Sim. Isso reflete, então, num bom trabalho. Mas isso, e nós sabemos que hoje um grande diferencial das empresas é nós sabermos mover pessoas. E eu sei que vocês fazem isso com grande maestria. Eu gostaria que vocês falassem alguma coisa a respeito disso, que é mover pessoas, né? Porque não é fácil, não é? Então eu falei, imagina eu, por exemplo, chegar lá na empresa com 30, 40 anos, né? Estou numa dificuldade, aí eu converso com vocês falam, você tem que fazer isso agora. Eu falo assim, mas vem cá, você quer me ensinar agora a trabalhar? Você quer me ensinar? Uma mudança de mente, né? Uma mindset. Pessoa mais engessada. Geralmente pessoas mais velhas têm essa mentalidade mais Mas fechada. isso é automático do ser humano, não é verdade? Isso é automático. E eu sei que vocês, nessa capacitação, vocês fazem isso com muita maestria, que é, vamos dizer assim, o grande pulo, vamos dizer, do sucesso que vocês obtêm no mercado. Gostaria de comentar algo a respeito? Flávia? Acho que é mais fácil para você demonstrando um caso prático. Prático. Então, vamos supor, alguma pessoa... não sei se é bem assim. Você chega e demonstra casos práticos em que aquela maneira deu certo, ou que aquela solução seria maior enquadramento para sua empresa. Então, eu pelo menos, eu tento mostrar mais com a realidade mesmo, né? Então, trazendo casos práticos para a pessoa tentar visualizar e enxergar daquela maneira. Qual foi, vamos dizer, uma situação mais emblemática, mais difícil, que exigiu realmente, vamos dizer assim, um trabalho da equipe... De pessoal cabeça dura, você fala? Não digo de... Porque às vezes... Tem um caso de uma empresa que eu me recordo de uma grande rede de cosméticos aqui na cidade, né, de Campinas, que nós oferecemos o trabalho, nós tivemos uma reunião até, conversamos com a equipe financeira, e aonde o profissional que tomava conta da parte da contabilidade, ele desconhecia totalmente do assunto que a gente estava falando, que aquilo era mágica que a gente estava oferecendo, que aquilo não existia, né? Então, para você trazer dentro da lei, né, o respaldo legal, normas, então a gente tem que conversar, sentar com o cliente, mostrar que aquilo está dentro da lei, que é possível. Nesse caso, exigiu bastante esforço da equipe técnica para analisar e mostrar para ele onde estavam os erros da contabilidade. Para o contador também, essa questão com os parceiros jurídicos, trazendo todas as bases legais que a gente poderia trabalhar nessa questão. E para o diretor da empresa, né, aquela confiança de que o nosso trabalho é profissional, que temos casos de sucesso, que é tudo dentro da lei, que ele realmente poderia. Mas no caso, como a doutora Letícia disse, tem muitas empresas que estão engessadas, né, como a gente se diz, os patriarcados, que às vezes não querem mudar a mentalidade e acaba que aquela má
cultura impede a empresa de crescer. Então, isso é algo que é necessário para você trazer uma inovação, né, para a empresa, para essa parte fiscal, contábil, tributária, é muito importante. Porque, pegando, né, um gancho, né, na sua fala, Flávia, por que eu fiz questão de trazer esse assunto? Justamente para nós não sermos mais do mesmo. O que seria o mais do mesmo? Ou seja, fazer a parte burocrática, ativo, passivo, débito, crédito. Vamos vender uma tese, né? Não é? Agora, o que me chamou a atenção no Grupo AVG foi essa capacidade, conforme a Flávia comentou, de lidar realmente com pessoas. Porque com essa habilidade, você vira o jogo. Isso. Primeiramente, nós temos que entender quem é o nosso cliente, que tipo de serviço ele está, né, praticando. A gente precisa... Não podemos vender uma tese, apenas falar sobre crédito, débito, o que pode ser tomado, mas entender realmente qual que é a situação que aquela empresa está passando, para que a gente possa trazer uma solução, não apenas na recuperação de créditos, mas na diminuição do passivo tributário, né, na questão de nomenclatura de produtos, de classificação da empresa, né, da atividade simples, lucro presumido ou lucro real. Existem várias formas da gente trazer uma melhoria para a empresa de forma geral, né? Nós precisamos entender primeiro com quem é o nosso cliente. Porque esse empresário está tão, vamos dizer assim, dentro, né, da sua situação, muitas vezes da sua dificuldade, que ele não consegue sair para ter uma visão macro, uma visão ampla. Mas até com o advogado também, né, Francisco? Porque o advogado, quando eu me vinculei como parceiro, né, requisitei os serviços, foi pela necessidade mesmo de você... Coisas que não tá na alçada do advogado. Então, quando você procura o diferencial para mim, ou você tem... o contador ele vai fazer o lançamento somente. O auditor ele vai auditar o que está lançado. Quando você tem essa fusão dentro de um ambiente, é muito mais fácil, não é? É muito mais fácil, mas é dificílimo de implementação. Com certeza. Esse é o grande desafio, porque você lida com pessoas. E muitas vezes ali você está lidando com o trabalho de uma vida. Exato. Da pessoa. Então, a empresa é como se fosse um filho para ela. Então, você querer ali chegar e implementar um novo regime, as suas novas ideias ali, é um pouco difícil. Mas com o trabalho com a parceria da OVG, costuma ser mais fácil, porque a OVG já é uma empresa renomada no meio de consultoria, né? Então, como já é uma empresa de anos que carrega um nome, é muito mais fácil de você chegar e apresentar. Conforme eu citei anteriormente, ou seja, essa cultura organizacional muito bem implementada. Aliás, até cabe aqui um parênteses, né? A cultura só pode ser muito bem implementada quando ela parte do seu nível estratégico. Do nível estratégico, eu estou dizendo da presidência do grupo, né? E nós temos, né, o senhor Oswaldo e João Paulo como presidente do Grupo AVG. Até aproveito aqui também para dar os parabéns e mandar um abraço pelo belíssimo trabalho, pela condução, né, porque se a presidência não serve como exemplo, então, ou seja, como que os níveis táticos, o nível operacional, sem querer desmerecer a hierarquia, mas... Ou seja, o presidente ele tem uma postura que também ajuda a implementação dessa cultura. É isso? Então, deixo aqui os meus agradecimentos. Parabéns, Oswaldo, pelo belíssimo trabalho e parabéns pela belíssima equipe que compõe o Grupo AVG. Então, aí retornando. Agora, se eu trouxer aqui um case, por exemplo, com relação ao AVG Bank Fianças, não é isso? Então, por exemplo, uma situação... que eu preciso de uma carta civil. Fiança. Uma carta fiança. Né? Perfeitamente. Mas é uma fiança, né? Fiança fidejussória. O cliente chegou na OVG. Como que fazemos, então, essa integração, essa alta performance, né? Porque o cliente, ele quer assim, né? Ele dá uma entrada agora,
em 24 horas já quer o advogado também, tá fizeram no negócio para amanhã. Não é? Advogado não é também. 24 horas, não é isso? O advogado trabalha com prazo entre 5 e 15 dias. Porque nós vivemos atualmente um mundo rápido. Tudo digital. Digital, é imediatismo, né? Exato. E aí, como trabalhamos então essa alta performance aí? Porque envolve toda uma estrutura também, né? Com certeza. Isso a Flávia pode, porque eu sou o cara que passo. Eu tô com esse problema aqui, preciso de tanto. Né? Aí, normalmente, a Flávia vai lá, traz tudo para mim e eu subo nos altos. Então já vem bem mastigado. É verdade. Nós levamos, né, esse trabalho já pronto. Fazemos toda essa análise, né? Verificamos qual que é a necessidade do cliente, qual o risco que ele está correndo, qual que é a garantia que nós podemos estar oferecendo para ele nesse momento, né? Para que ele evite, tenha os bens da própria empresa bloqueados, ou que precise entrar como uma garantia de uma execução, né? Então, nossa equipe capaz faz toda essa análise e normalmente já entrega tudo pronto pro doutor, né, doutor? Para mim, por isso que eu sou parceiro. Me facilita demais, né? E grandes empresas, né, Francisco, tem grandes profissionais. E às vezes uma empresa de médio, pequeno porte fala, poxa, eu não posso ter todos esses setores dentro da minha empresa. Mas a OVG Consultoria e Soluções Empresariais, ela pode estar ajudando essas empresas a ter esse corpo técnico, verdade, né, dentro da própria empresa. Já precisei de cartas baixíssimas, viu? Às vezes o pessoal que está assistindo acha que é coisa de milhões. Isso é importante deixar claro. Vamos lembrar isso aí, mas relação de aluguel, já precisei de R$3.000. A Flávia alocou o necessário para mim e eu consegui proceder com a defesa. Né? Então, deixando as claras aí, não é nada elitizado, pessoal. Não é isso aí, 10, 15 milhões também. Tá? Isso é importante. E aquilo que eu estou aqui enfatizando, né? Para nós conseguirmos trafegarmos, vamos dizer assim, nesses diferentes níveis, né? Desde uma situação mais humilde, mais simples, e até valores exorbitantes. Isso exatamente, porque aí que entra a questão da cultura organizacional. Por que eu estou frisando isso? Porque isso realmente faz a grande diferença. E isso faz com que, então, o Grupo AVG tenha esse diferencial no mercado. Porque, conforme você está nos acompanhando, então vocês prestarem atenção, tem todo um trabalho inicial com a equipe da Flávia, depois ela repassa para os parceiros, né, comerciais, para atuar na área jurídica. Ou seja, se ela está a 100 por hora e eles estão aqui a 50, o que vai acontecer? A performance, ou vice-versa. De repente eles estão voando e aqui não está no mesmo ritmo. Quer dizer, ou seja, não há isso que eu chamo de sinergia. E o mais importante, repito, então não é somente a questão técnica, operacional, é exatamente saber lidar com o emocional desse empresário, porque normalmente, quando ele procura, ele está numa situação difícil. Mas também tem uma situação em particular, já participei de algumas. Não é, Guilherme? Está sempre, enfim, está sempre com uma situação difícil. Mas também não é só pessoas que estão precisando. Exatamente, tem aqueles também que estão fazendo uma expansão, ou melhorias. Planejando. Né? Nesse ponto que eu ia tocar. E aí eu gostaria, então, de entrar agora nesse ponto com vocês. Eu, por exemplo, já participei de algumas jornadas de startups. São empresas iniciais aí. Uma dificuldade tremenda em atrair investidor, né? E precisei engordar o capital social da empresa, da startup. E porque tinha um investidor anjo lá, em particular, precisava mas está muito baixo esse capital social aí. Fui lá pedir uma fatia de locação também. Para poder incorporar e trazer um investidor ali, porque aí ela ficou, né, Vamos lá. Não, tem o acontecendo, né, que é no gerúndio. Enfim.
conseguimos atrair os investidores graças a esse engordamento que a gente fez do capital social. Então também não é só para pessoas estressadas. E isso é muito interessante, exatamente. Quer dizer, startup. E a questão também, por exemplo, pegando uma carona aí na sua fala, Guilherme, a questão de investidor também é uma situação assim. Normalmente o investidor ele quer investir numa empresa que muitas vezes já tem um certo movimento. Ou capital social até, porque eu me lembro bem quando eu tive a oportunidade de entrevistar o presidente do Grupo AVG, o senhor Oswaldo Jean Paulo, ele enfatizou muito isso, a importância do capital social. Sim, com certeza. Verdade. Isso é A muito importância importante. do capital social. Que é o que vai... Para quem talvez esteja vendo ali para fazer uma relação comercial, é o que vai dar suporte, eventual inadimplência, né? Então... é uma coisa que passa segurança. Quando a gente vai investir numa bolsa, numa ação na bolsa de valores, a gente vai fazer análise, né? Verificar quanto que ela é estável, quanto que é o capital que essa empresa tem, se ela é uma empresa sólida, quem está investindo. Então, é muito importante. Se o capital está integralizado, né? Exatamente. Então, é sempre bom buscar esses lastros. Esses lastros para poder exatamente dar um corpo, vamos dizer assim, mais robusto, né? Exato. Agora, por exemplo, uma situação de um case, por exemplo, o Dr. Guilherme já trouxe, né, de uma startup, um case de uma empresa relativamente, vamos dizer assim, um valor pequeno, né? Uma situação que vocês também conseguiram êxito. E um case, uma situação, vamos dizer assim, que foi também bastante desafiadora. Você vem trazer aqui uma situação? É bom, eu já trouxe uma, seria legal. Isso, você já trouxe, eu queria trazer mais uma. No caso dessa garantia, ela não precisa se dar só em caso de, vamos supor, processos judiciais ou para integrar... no próprio contrato de aluguel, por exemplo. Então, eu já vi muitas vezes uma pessoa que não tinha como dar um imóvel em garantia ou aportar algum valor e é oferecido como garantia, né, a carta fidejussória. Então, geralmente essas imobiliárias, elas pedem um calção, né, ou algum imóvel para a gente dar ali como garantia, mas elas acabam aceitando o caso da carta fidejussória para garantir o contrato de locação. Então, pode ser, não precisa de ser grandiosos casos. Contrato de locação, por exemplo, é um exemplo em que pode ser usado com uma quantia mais baixa. Eu trago essas reflexões porque eu falei, eu tenho que fazer aqui uma situação assim, sempre me dirigindo para a audiência, né? Exato. Então, às vezes eu faço alguns questionamentos aqui na bancada com vocês, justamente, né, se colocando na posição da audiência, para ele poder se identificar. Agora, então, que lições a OVG pode, então, compartilhar, né, vamos dizer assim, com esse mercado, para que esse empresário, empreendedor, esse profissional, startup, enfim, aquele que está buscando uma alocação de imóvel, que está com uma restrição, né, Flávia? Tem aí uma questão também tributária, jurídica. Então, que conselho vocês dariam para ele? Por exemplo, entrar em contato com a OVG? Com certeza, se tiverem dúvidas, né, referente às questões de planejamento, regime tributário, dívidas, parcelamentos, né, as garantias de fiança, todo o suporte necessário nós temos. O que eu indico é que os empresários que acham que isso é um assunto muito complexo e que seria só para grandes empresas, para desmistificar isso, né? E a gente trazer com um papo mais simples, mais humanizado, de que todas as empresas precisam, né, de profissionais que possam trazer para ele esse entendimento que às vezes está faltando, essa visão de 360 graus, de todos os ângulos, né? Ele sabe que é simples, sabe o que é lucro presumido, lucro real, mas às vezes ele não sabe sobre a nomenclatura do produto, sobre o tipo de
SFOP que ele está emitindo, se é correta, se não é correta, qual que é o tipo de tributo que ele está pagando, se é devido, se não é, sobre folha de pagamentos, né, sobre verbas que às vezes são indevidas e às vezes acaba efetuando o pagamento. Então, se você, empresário, tem dúvidas, gostaria de conversar, ter esclarecimento, nos procure para que a gente possa entender sua empresa, suas dificuldades e trazer uma solução para a sua empresa. Uma coisa que eu gostaria de evidenciar também é que o empresário não precisa esperar estar em apuros para procurar, né? Porque existe uma certa prevenção de riscos aí. Então, tem muita coisa que pode ser evitada e tem muita coisa que pode sair mais barato se procurar antes, de ser melhorada. Então, tem uma certa prevenção de riscos aí. E como a Flávia mesmo disse, às vezes uma empresa que não tem condição de ter todos os setores integralizados dessa empresa, ela pode terceirizar isso através de uma consultoria empresarial. Doutor Guilherme? Uma visão de advogado, eu acho que você ter suporte em todas as áreas, porque muitas vezes você não consegue ajudar o cliente juridicamente, mas você pode dar uma boa indicação. Às vezes, isso é um diferencial para a sua performance no mercado, até como advogado, né? Então, selecionar bons parceiros, né, que vão oferecer uma ótica completa para solucionar aquilo que o seu cliente precisa voltar a ser procurado. Isso é muito importante. E como que vocês enxergam, então, essa evolução? Né? Porque nós estamos... um dos grandes desafios que nós enfrentamos hoje, até como profissionais, né? É exatamente nos mantermos atualizados, né? Porque nós somos bombardeados por um volume, né? Qual que é a técnica que vocês utilizam? É possível comentar? Filtrar, selecionar bem aquilo que... A capacitação técnica é muito importante, mas eu acredito que essa mentalidade, essa mudança de mentalidade é muito importante, né, para que as empresas possam crescer, tentar ver as oportunidades, né, que existem, porque são muitas dentro da lei, né, das leis brasileiras que podem estar sendo utilizadas para favor de todas as empresas, né, desde empresas do simples até o lucro real, mas eu acredito que, primeiramente, tentar entender a sua empresa, o seu negócio, perguntar, tirar todas as suas dúvidas e ir atrás dessa capacitação técnica. Eu acredito que muitas empresas deixam de aproveitar e pagam muitos tributos indevidamente e deixam de trazer muitos benefícios, né? De ter na sua própria empresa algo que elas possam melhorar, reduzir os riscos, reduzir custos, não só recuperação, mas reduzir também. Então, eu acredito que essa capacitação técnica é imprescindível para que as empresas possam estar crescendo e se desenvolvendo. Eles podem aproveitar melhor esses recursos. Porque eu entendo assim, por exemplo, conforme a Flávia comentou, né? Então, muitas vezes uma empresa está pagando além, é isso, Flávia? Ela está pagando além do que precisaria, vamos dizer assim. Até trazendo mais uma vez aquele caso que a gente já utilizou, né, do bombom, da lacta. Não, você lembra, você comentou quando nós gravamos o podcast, tô lembrado. Porque na lacta o bombom é aquele sonho de valsa que todo mundo adora, acho que todo mundo aqui desde criança já provou. Ele tem uma embalagem de bombom, né? E no planejamento tributário, com grandes profissionais, eles conseguiram mudar a classificação desse produto, não descaracterizando, mas apenas mudando a embalagem. A empresa ela teve uma redução de 5% na industrialização desse produto. Se a gente falar de R$100, 5% é pouca coisa, mas a gente falar 5% de milhões é um investimento que a empresa ela deixou de pagar e ela vai poder estar agregando na empresa em outros, né? Com esse valor agregado, ela paga os custos operacionais. Exatamente. Custo fixo. Só paga custo fixo. A gente está falando de milhões, né? Mas isso serve também para as empresas que querem crescer, que existem outras formas dentro da legalidade que a gente pode trazer benefícios.
É que eu vejo assim, por exemplo, tem situações que muitas vezes, para uma empresa fazer essas adequações, exige toda uma equipe, não é? Não pode ser um trabalho simplesmente, vamos dizer aqui, com todo o respeito, né? Não pode ser simplesmente um contador, não é? Exatamente. Então, Multidisciplinar. tem que ser uma equipe multidisciplinar. Exatamente. E muitas vezes, muitas vezes não, isso com certeza dá trabalho, não é? Dá trabalho, mas qualquer movimentação tem um certo risco. Então, se você você é um profissional que trabalha ali, por exemplo, de uma certa forma isolada, você pensa muito para fazer essas alterações. Agora, se você tem uma equipe multidisciplinar, ou seja, a equipe já está dizendo, isso gera o quê? Gera uma energia, força, não é? Então, Exatamente. acaba aquele momento de decisão, vamos fazer, não é? Por quê? Porque tem uma equipe ali para... Eu estou certo nessa análise? Eu acho que é por isso que muitas empresas, às vezes, acabam não... E muitas vezes também o próprio profissional, veja bem, pessoal, com todo respeito, isso não é crítica, isso é até como consultor, né? A gente observa isso. Então, existem aqueles profissionais que falam assim, não vou mexer nisso não, né? Isso vai dar trabalho, isso é perigoso, isso vai... Não é? Quer dizer... Não declaro muita coisa, né? Não é? Agora, a partir do momento que você tem, então, uma empresa com todo esse ecossistema, essa equipe multidisciplinar, ou seja, você entrega o seu caso e essa equipe entra em ação. Exatamente. Até para nós parceiros, Não é? a gente busca, imediatamente já vem todo o nosso escopo de trabalho para prosseguir. E é isso que é o diferencial. De tantos parceiros que nós temos por aí. Parceiros que eu falo assim, né? Disponíveis para se trabalhar. Né? Mas muitas vezes não tem nome, não entrega, se perde, entrega uma coisa que vai te comprometer. Então, pessoal, advogados, contadores, não é? Tô falando também, imagina um contador também que está procurado pelo próprio empresário ali. Sim, também. Ele pode muito bem se valer dos mesmos trabalhos como eu estou valendo. Ou seja, o escritório de contabilidade, ele pode ser, vamos dizer assim, um parceiro, né? Com certeza. A Flávia, que é a diretora, pode até falar nesse sentido, mas também pode ser um parceiro comercial da OVG, né? Somar. Correto, Flávia? Com certeza, trazendo novos clientes, trabalhando juntos, com certeza, é possível sim. Ou seja, isso agrega para esse contador, porque ele tem, né, toda uma equipe multidisciplinar também para... Enfim, eu gosto muito disso, sabe? Eu acho que quando você trabalha em equipe, enfim, todo mundo ganha e está todo mundo feliz, e cliente, parceiros, fornecedor, não é? Enfim. Juntos somos mais fortes, né? Exatamente. Até mesmo nós, como profissionais, a gente tem que ter a humildade de saber que não sabemos de tudo, né? Exatamente. Então, existem outras áreas, existem outros ramos e existem, às vezes, novas ideias ou pessoas que talvez são muito mais experientes que a gente, que têm muito conhecimento para passar ou são muito mais viáveis para fazer algum certo tipo de trabalho do que a gente. Então, por isso que essa interligação e essa parceria acaba sendo de extrema importância. Com os escritórios, né, como o doutor também comentou, escritórios de advocacia. No meu caso. No caso, vocês são parceiros. Vocês são parceiros parceiros comerciais, né? Porque lá no meu tipo de trabalho, eu não gosto de oferecer coisa mediana. Então, minha especialidade, direito tributário, comercial ali, civil. Mas quando, por exemplo, chega uma situação que não está dentro daquilo que eu posso ser especialista, é sempre recomendável você delegar, né? Então, como eu gosto de dar um suporte especializado, eu também vou indicar uma equipe especialista, que aí entra o VG. Fortalece o seu escritório, vamos dizer assim, fortalece. Eu ganho meu nome, né? Porque eu apresentei ali uma situação, né? E assim flui o mercado, as cifras, né? Então, deixamos aqui um convite, né, para você, empresário, empreendedor, profissional, né, liberal, você também que tem seu escritório de contabilidade, né, você que seja um contador, você também que tem seu escritório de advocacia. Então, fica um convite, né,
para que vocês também possam conhecer o grupo OVG, www.ovgconsultoria.com.br e a OVG Bank Fianças, né, que é o www.ovgfiancas.com.br. A sua segurança é a nossa garantia. Muito bem. Nós estamos assim já praticamente caminhando, né, para o final aqui da nossa entrevista. Eu sempre enfatizo, né, eu tenho esse privilégio, né, de ter a oportunidade sempre estar conversando com profissionais de altíssimo nível e eu aprendo muito. Cada entrevista é uma aprendizagem, né? Porque realmente... Para todos, né? Não, e nesse contexto, então eu gostaria que vocês deixassem, né, uma mensagem tão final para a nossa audiência e para que também possam conhecer esse projeto inovador do Grupo OVG, que é o OVG Insights, ou seja, é a sua voz na estratégia empresarial, sempre com temas muito pertinentes, importantes para que você possa empreender, desenvolver os seus negócios com assertividade, mas principalmente com lucratividade, com pessoas que têm poeira de chão e que são forjados no aço. Esse forjados no aço, deixo aqui o crédito para o presidente do Grupo OVG, Oswaldo Jean Paulo. Meus amigos, então, doutor Guilherme. Bom, minha palavra final, né, valendo-se como advogado, entendendo todas as necessidades que um advogado tem, muito querer ajudar, trazer a justiça para os seus clientes. Procure um bom parceiro. Tenta, mesmo que você não consiga pegar um serviço específico, indique. Que ali você vai ser o porto seguro para o seu cliente, onde ele sempre vai te buscar para coisas até ínfimas, cotidianas, que não tem nada a ver, às vezes, com o judiciário, né? E isso é importante, que cliente satisfeito, outros retornarão, tá? Então essa é a minha deixa aqui para advogados que querem ampliar a sua frente de atuação com mais segurança. Que procure um bom parceiro, assim como o OVG, se possível. Muito bem. Obrigado, doutor Guilherme, pela presença e participação. Obrigado. Letícia? Exatamente, como o doutor Guilherme falou, os parceiros fazem tudo, né? E às vezes um cliente satisfeito vai no boca a boca falando para outros, e para outros, e para outros. E aí nós temos essa cadeia ali de parceria que acaba sendo excelente para ambas as partes, só tem a agregar. Então, principalmente nessa parte do direito empresarial, a OVG oferece uma parceria bem legal aí para os advogados. Muito bem, muito obrigado, doutora Letícia, pela presença e participação. Flávia Jean Paulo. Quero agradecer a oportunidade de estar participando dessa bancada mais uma vez e finalizar o que a doutora Letícia trouxe para a gente, que nós estamos numa cadeia de serviço, né, onde nós precisamos um dos outros e que nesse cenário atual a gente possa estar ajudando os empresários, as grandes empresas a crescer, né, porque o intuito das soluções é a gente ajudar as grandes empresas a crescerem também, né, então quaisquer dúvidas, estamos aqui à disposição, entre em contato com o Grupo OVG, teremos o prazer de marcar uma reunião, de batermos um papo e trazer soluções para a sua empresa. Muito obrigada, Francisco. Obrigada, Letícia, Guilherme. Obrigada. Nós agradecemos. Muito obrigado, Flávia, também pela presença e participação. Muito bem. E para você que nos acompanhou até esse momento, nosso muito obrigado. Fiquem ligados. Sigam as nossas redes sociais, @OVG Insights, a sua voz na estratégia empresarial. Eu sou Francisco Freitas, CEO da OVG Bank Fianças. E este é um projeto do grupo OVG Insights. Obrigado e até o próximo episódio.